Eu estou numa posição aqui bem diferente, porque ministrar, quando a gente recebe uma proposta de trazer uma palavra, esporadicamente é uma coisa, mas receber de Deus uma responsabilidade tão grande de ser uma referência de Cristo nessa terra, a ponto de nós termos que cuidar de vidas, ser pastores e trazer a presença de Deus, como eu disse, é um peso muito grande. A responsabilidade de trazer uma palavra para vocês hoje, com certeza no mundo espiritual tem um poder muito maior sobre a minha vida, porque daqui para frente já não vão ser mais palavras minhas, como eu já tentei fazer e nunca ser, para que a gente não perca a sã doutrina dos apóstolos, aquilo que eles começaram na igreja contemporânea, na igreja que nós vivemos hoje, e lá atrás. Amém? Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Hebreus. Vocês não precisam me seguir, eu tenho o hábito de ler bastante textos, e eu dei um título para essa palavra, porque na realidade eu não tenho muito o hábito de fazer isso. Eu já vou dizendo, eu falo gíria, então o irmão do Fábio está visitando a gente aí, aqui todo mundo já se conhece, não fiquem assustados. Eu quero que vocês abram Hebreus 11, verso 3. Diz assim, na minha versão: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Atualizada diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. E aí eu queria ministrar um pouco em cima disso. E eu dei o título de Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje, sobre ser templo do Espírito Santo, sobre ser morada de Deus, sobre ser pessoas que vão levar a glória de Deus e representar Deus nessa terra. E nós temos que entender que o Espírito Santo habita dentro de nós. E eu vou ler alguns textos aqui. Tem um texto em 1 Coríntios, se vocês não quiserem abrir, não precisa, se quiserem marcar e anotar, para não travar muita ministração, porque isso é só uma parte do culto, da adoração. Diz o seguinte, 1 Coríntios 6, verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas a convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa possa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade e peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que estás em vós, ao qual tendes parte com Deus, e que não sois de vós esse corpo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui Paulo está falando que o Espírito Santo, através de Cristo, no momento onde Jesus foi ressurreto e o Espírito Consolador desceu, ele decidiu habitar. E aí para os coríntios, ele estava comentando para aquela igreja o seguinte: gente,
olha, vocês agora são habitação de Deus. E essa vida de promiscuidade, essa vida desregrada, de tudo que satisfaz a tua carne, tem que ser passado em você. Você tem que ter agora um novo conceito de viver, porque daqui para frente, todas as pessoas vão começar a olhar para você e tentar enxergar Deus na sua vida. E isso serve para nós. Olha isso. Ali um pouquinho antes, em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha agora. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ficar na igreja 10, 15, 20 anos. Só que se você, com as suas práticas de vida, você se autodestrói, você vai ter que dar conta para Deus. E eu não estou falando somente do corpo físico. Eu estou falando de tudo que faz parte do corpo. E aí nós vamos ver muito mais sobre isso. E aí depois eu puxei alguma coisa para unir com o Novo e o Velho Testamento. E tem um texto, também em Hebreus, que fala assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual a casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Ele está falando o seguinte: olha, na época da lei, Moisés, ele fazia tudo dentro do local onde foi estabelecido a presença de Deus, para ser sombra daquilo que Cristo faria dentro de nós. Foi esse o fundamento e estabelecimento do Velho Testamento e da lei, sombra. E a gente vai falar um pouco sobre prática. Eu ainda não comecei a pregação. Eu queria contextualizar a nossa vida um pouco com uma casa física. E aí eu pergunto para vocês: quem é casa de Deus? Vocês são casa de Deus? Não habito em templos feitos por mãos de homens. Amém? A Bíblia diz que sim. Um viciado em crack, ele é a casa de Deus? Ou uma prostituta, um travesti, eles não têm vínculo e relacionamento com Deus, eles não entram numa igreja, ou católica, ou evangélica, eles são casa de Deus? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Só que eles colocaram um outro inquilino. Olha que tem outro inquilino morando lá, mas eles são casa. Vocês já viram casa vazia que as pessoas vão lá e invadem e quebram a janela, destroem as portas e ficam lá dentro do imóvel? Diga-se de passagem que eu sou corretor, tá, gente? E aí, na realidade, se você pega, é muita ousadia e pretensão nossa achar que nós somos templo de Deus só porque a gente vem dentro de uma igreja e a gente fica aqui dentro e canta meia dúzia de louvores e acha, por A mais B, que nós já somos completamente perfeitos em Cristo e somos muito melhores de quem está lá fora. Isso é mentira. Isso nos coloca numa posição diferente e nos faz fazer aquilo que Cristo não fez, acepção de pessoas. Todo mundo que está lá fora, o cara pode ter matado, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Só que ele não tem um relacionamento porque ele não deixa o Espírito entrar. Jesus chegou para os fariseus e falou: olha, uma casa dividida não vai prosperar. E aí, ele estava ensinando o quê? Que você vai ter que tomar uma decisão na tua vida e colocar isso como prática diária, para que o Espírito que habita em você se manifeste. Isso vai requerer alguns princípios. Nós vamos falar sobre isso. Não dá para servir a dois senhores, diz o texto. Então vocês já tenham quebrado todo o paradigma religioso de que aquelas pessoas que não entram numa igreja evangélica não são de Deus. Porque senão seria incoerente. Nós vivemos a palavra que diz que Jesus largou 99 ovelhas e foi buscar a perdida. Estranho.
É incoerente achar que o nosso cunhado, cunhada, primo, irmão, não tem e não vão ter nunca oportunidade com Deus, porque eles estão, nesse momento, assistindo uma partida de futebol e enchendo a cara de cachaça. Não. Existe alguém morando lá e não é o Espírito Santo. Vocês já tiveram a oportunidade de alugar um imóvel? Ou alugar para si ou para outro? Quando você aluga para você, aquilo naquele momento é bom. Mas com o tempo, já não é muito bom. Porque você está vendo que está jogando dinheiro fora. E quando você coloca alguém na tua casa, a pessoa não cuida da casa da forma como você cuidaria. Se você for uma pessoa que tem um cuidado com as coisas. Uma casa física, ela precisa de alicerces. Você é a casa. Ela precisa de alicerces. Para que serve um alicerce? O alicerce, ele não é visto. Então, se você e eu queremos aparecer no Evangelho, para que haja uma manifestação da glória de Deus, isso não tem nada a ver com presença de Espírito. Porque o texto diz que Cristo seja reconhecido e nós sejamos diminuídos. Se você busca alguma coisa aqui na frente, ou dentro de algum contexto de vida social que você tem, para que as pessoas enxerguem você, o Espírito Santo precisa redefinir dentro de você alguns conceitos. Se você tem algum problema, carência, falhas de caráter, que cobram de você, direto ou indiretamente, uma autoafirmação de palavras, uma autoafirmação de conceitos, cara, Jesus precisa entrar dentro do coração e você precisa se converter nessa área. E eu vou falar por que eu falei se converter nessa área. Nós vamos chegar lá. Os alicerces, eles não são vistos, mas são eles que geram condições para que a estrutura superior não desabe. Então, não adianta, gente, dar grito, rodopiar, gritar, pular. Não adianta. Não que você não tenha liberdade, eu não tenho liberdade. Porque se eu quiser levantar a mão e ficar gritando meia hora, e o Espírito estiver no meio disso, amém. Se for uma coisa da minha carne, para que se manifeste algo exterior, e não haja nada de Deus dentro de mim, de verdade, vai ser só um histerismo, para que de repente eu mostre uma fachada. E nós vamos falar de fachada também. Não adianta. Você vai sair daqui, e a sua vida não vai mudar lá fora. O alicerce, ele não é visto. Vão ter circunstâncias que você vai passar. Deus vai colocar episódios na tua vida que não vão ser vistos pelo pastor, não vão ser vistos pelos seus amigos, e vai te estruturar a ser mais forte. Para pensar, toda vez que eu e você crescemos no Evangelho, e na nossa vida, e no nosso contexto, foi quando estava acontecendo alguma coisa muito ruim e desagradável. Isso te trouxe um crescimento, uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, conjugal, social. Isso fez você quebrar paradigmas, o seu orgulho, o seu ego. Tudo isso foi começando a ser destruído. O alicerce, ele tem essa característica. Você vai lá e faz um buraco fundo, chega até um determinado nível, e ali você abre uma broca, e aquela broca é cheia de concreto e aço. E repara que o alicerce fica no meio da lama, da sujeira, da minhoca, da terra. As áreas que nos fazem ser estruturados, elas ficam em lugares ruins. Mas se você suporta aquilo, os alicerces da tua vida não vão cair. A tua casa não vai ser destruída. A tua vida não vai ser envergonhada. Você não vai ser mais um número na estatística. Mas você tem que ter entendimento que você é templo e habitação da casa de Deus. Da glória de Deus, desculpa. O alicerce é um ponto. Limites. Uma casa tem limites. Uma casa tem muro. Se não tem muro, tem cerca. Se não tem cerca, tem paredes, portões. Mas nós temos que limitar para que as pessoas não invadam. Certo? Sua vida tem limites. Você consegue até um determinado ponto. O teu conhecimento técnico te leva até um outro momento. O conhecimento didático
o que os seus pais te ensinaram, ou não te ensinaram, só te leva até ali. Do resto, você precisa inteiramente do Espírito para te capacitar, para te direcionar, para te ensinar, para te moldar. Você precisa do Espírito, da palavra e de um relacionamento com Deus, para que invasores não entrem dentro da tua vida, para que eles não atravessem a tua mente. Você é uma casa de Deus. Quando Deus coloca limites em você, muitas vezes é para que Ele não te perca. Quando existem muros e muralhas, você seja protegido por invasores. É para que pessoas não tomem aquilo que é posse sua para elas. O muro, a marcação e os limites, eles têm essa característica. Então, quando Deus de repente tira alguém da tua vida, muitas vezes tira uma circunstância de você, é porque Deus está querendo ampliar as tuas tendas, a ponto de fazer você fazer uma aquisição melhor. Todo mundo aqui de repente teve um sonho, ou tem um sonho, ou tem nesse momento uma casa com piscina e não sei o quê. Alguns não, eu não. Mas quem sabe um dia eu não tenho um terreno maior e eu vou ter que limitar aquilo maior. Tem um texto que diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu transfiro isso. Se eu tenho uma casa de 7 por 25, é um IPTU. Se eu tenho uma de 200 por 400, é outro IPTU. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então hoje eu vivo com o que Deus me deu. E eu recebo a cobrança proporcional daquilo. E vai ser assim na minha vida ministerial. Vai ser assim na minha vida conjugal. Vai ser assim na minha vida de paternidade, de amizade, profissional. Deus me estabeleceu um nível de peso. E Ele vai me cobrar disso. De repente para você é outro nível. E você vai ser cobrado disso. Mas você tem que entender que você é templo e morada do Espírito Santo. Uma casa tem que ter cobertura, ou laje, ou telhado. Por quê? Porque a cobertura, ela representa proteção contra infiltrações, ela estabiliza temperaturas e gera uma segurança em nível superior. Queridos, se vocês, e a Bíblia diz, que são morada de Deus, existe uma cobertura espiritual sobre a tua vida, para que coisas não aconteçam, para que vocês consigam suportar, não dar o fardo maior do que você pode levar. E aí, a questão da temperatura, estabilizar a temperatura. Vão ter momentos que você vai estar sentindo que aquilo está tão quente e fervendo na tua vida, que você vai precisar ter o quê? Um revestimento superior. Não dá sozinho. Eu preciso dividir com alguém. Eu preciso colocar o meu coração em disposição a ser transformado. Eu preciso da mão de Deus cobrindo a minha casa, porque eu não consigo mudar nessa área. Eu não consigo romper nesse momento. Mas espera aí, eu sou templo e morada do Espírito Santo. E a mão graciosa de Deus tem que estar sobre mim. O Espírito é o inquilino que reside dentro do meu coração e não paga aluguel. A Bíblia fala que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas nós fomos comprados pelo precioso e maravilhoso sangue de Deus. Aconteceu que em algum momento alguém não pagou as parcelas, e aí nós fomos para leilão. Satanás foi lá, deu um jeitinho, e Cristo nos tomou novamente. E hoje nós somos posse dele. Estão conseguindo acompanhar? Acessos, portas, chaves, proteção de segurança. Isso gera uma garantia contra invasão e mantém privacidade. Uma porta, tentaram assaltar e levar aqui algumas coisas da igreja esses dias. As travas interiores foram que impediram as portas de serem arrombadas. Então isso tem uma mensagem espiritual. Quais são as portas arrombadas da tua infância que Satanás invadiu? Quais são os traumas do teu coração que estão como portas abertas, que qualquer um invade e entra e te usa e te abusa?
Alguém invadiu alguma área da minha e da tua vida. E nós precisamos de Cristo, como aquele que habita dentro de nós, para expulsar isso. As chaves são a autorização que nós damos para aqueles que vão entrar dentro de nós. E é por isso que eu falei que determinada pessoa não foi trabalhada naquela área, mas ela pode ser uma bênção em outras. E a gente vai falar agora sobre os cômodos. Cômodos. Os cômodos, eles são espaços distribuídos que geram uma organização interior. O Alê é muito bom como amigo. Cara, ele é um pai legal, mas ele é um péssimo pagador de contas. Eu deixei o Espírito entrar dentro da casa, eu deixei ele trabalhar e limpar o meu coração em algumas áreas, mas em outras, as portas estão fechadas. Por isso que eu não rompo. Por isso que eu não vou e dou um passo à frente. O meu coração é como um corredor grande, cheio de cômodos, muitas áreas. Eu falo, Espírito entra, porque são áreas visíveis. Se eu não for trabalhar, as pessoas que convivem comigo vão enxergar. E se elas enxergarem, eu vou ser exposto. Então eu já deixo o Espírito trabalhar. Mas aquelas áreas, aqueles quartinhos desorganizados, que estão no final do corredor, aonde as pessoas não vão, eu vou deixar fechado, e você não vai ter autorização para brincar, e mexer, e limpar, não. E é por isso que você não rompe, e depois você atribui a Deus. Você está 10, 12 anos dentro de uma igreja, e nada muda na tua vida. É por isso, por causa desses cômodos, dessas áreas. Aí tem bolor, porque está fechado. E aí vem uma série de coisas juntas, de um quarto fechado, sem iluminação. Fachada. Ixi, essa é a mais louca. Toda casa tem fachada. Tem muita casa no shopping, nesse momento, na fachada. Está andando muito lindo. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Está todo mundo lá, super cheiroso, super bonito, com o dinheiro de ida e de volta do ônibus, cheio de dívida. Não estou dizendo que não tem que ir, não estou dizendo que não possa ser assim, não estou dizendo que foi um colapso de caráter e a pessoa quer mudar. Eu estou dizendo de pessoas que vivem na fachada. É disso que eu estou falando. Porque já aconteceu de eu estar sem dinheiro no shopping, só para entreter a minha família, porque eu não tinha opção de nada. Mas eu estava com um posicionamento. E o Espírito sabe disso. Mas está lá. Qual é o fato de nós sairmos da nossa casa e vir para cá? Aqui não tem piscina. Aqui o povo pede dinheiro. Aqui às vezes faz mais calor. Tem gente às vezes que não gosta da gente. O fato é que você não aceita viver na fachada mais. Você não aceita ser o resultado do meio. Você já olhou para a sua vida, viu que você tentou mudar a vida inteira e não conseguiu pelas suas próprias forças? E hoje não adianta passar um grafiato na tua cara e colocar um mármorezinho na entrada e uma portinha mais bonitinha, que isso não cola mais, porque você não aguenta mais isso. Porque se você quisesse fazer, você faria, eu sei. Mas o Espírito está tão dentro de você que já não dá mais para viver dessa forma. E aí, cara, é a hora que você começa a tirar tudo aquele lixo da frente e começa a ver as trincas, as rupturas. Aí você vai precisar tomar algumas atitudes para que essa casa permaneça em pé. A fachada, ela traz uma característica muito louca. Ela atribui um valor que aquilo não tem. Eu sou corretor. Quando alguém me pede para avaliar um imóvel e ele me manda a foto da fachada, eu não sou bobo. Eu vou na tua casa, eu vou agendo. Eu vou lá. Porque o que o cara faz? Ele paga 45 conto num potão de grafiato, ele mesmo faz para não precisar gastar, passa um vernizão lá, joga um piso de 6,80 ao metro quadrado lá na frente e tira uma fotona. Aí eu vou lá,
avalio a casa que custa 120 mil por 200. Quando eu chego dentro dos cômodos, eu vejo que está tudo horrível. Não, mas você avaliou por 200. Ah, não, mas eu avaliei pelo que eu vi na frente. Não, mas tudo bem, mas você é profissional da área, você que tinha que entender isso. E aí o cara joga contra mim algo que foi premeditado dele. Cara, a gente não faz isso? Como é que é aquela música evangélica mesmo? Eu nasci assim, eu vivi assim, é a síndrome de Gabriela. Não muda nada por dentro, joga uma máscara nova, muda a versão da música, e aí vamos que o som não pode parar. Vamos vivendo aí. Afinal de contas, todo mundo é desse jeito mesmo. Lá em casa, desde quando eu me conheço por gente, é desse jeito. Cara, eu vou contar uma coisa que se a minha mãe estivesse aqui, eu iria contar também. Não envergonha ninguém. Quando eu era criança, eu ouvia assim, os cobradores, eles iam de moto com uma bolsinha de couro, cheio de nomezinho dos caras que eles cobravam aqui assim, né? Aí, bati lá. É mesmo, quieto, todo mundo quieto. Aí ficava todo mundo quieto, eu, meu irmão, o meu primo, tudo caladinho no cantinho, parecia um monte de rato, um suricate debaixo do buraco. Enquanto o cara da moto não saísse e ouvisse... Enquanto não ouvisse a DT sair, que eu sabia até a marca da moto, cara, ninguém podia sair para brincar. E eu cresci com isso dentro de mim. Por isso que há 7 anos eu estou lutando para destruir essa fachada da minha vida. Não é que eu não rompi, eu rompi. Eu já rompi. Eu já tenho Cristo dentro das minhas finanças. Eu já tenho Cristo dentro da minha vida. É que eu não aguento mais viver com aquela vida inútil que eu herdei. Essa é uma área. E aí, queridos, eu mandei quebrar tudo. Só que leva um tempo para você fazer essa nova reforma. E aí eu falei de valor. O imóvel, ele tem 3 valores no mercado. Tem o valor sentimental, que o pai do pai do pai deu para o seu pai. E aí você fala, ai, mas eu não posso vender por 200 mil, porque isso aqui foi do pai do meu pai, que ele conquistou com muita, então eu tenho que vender no mínimo, eu sei que está 200 mil o valor do mercado, mas eu tenho que vender por 780, porque, gente, eu cresci aqui, tinha uma jabuticabeira lá atrás, e eu e meu primo, a gente balançava naquela jabuticabeira. Hoje eu estou com 72 anos, mas quando eu tinha 8, eu estava balançando naquela jabuticabeira. E aí você dá um valor que aquilo não existe. E tem um exemplo na Bíblia disso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Contextualizando com você a habitação, Deus está falando que você tem um valor imenso. E o diabo fala, não, você tem um valor maravilhoso. E o diabo fala, não. Olha agora. Valor real de mercado. Valor real de mercado é da hora. Fui buscar na Bíblia e o Espírito Santo me deu esse texto. Juízes 6,15. Olha isso, valor de mercado. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobrinha da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. O cara olhou para o vizinho, tinha um casarão, olhou para o outro, tinha uma outra boa situação, e aí ele olhou para a vida dele, bom, avaliando o metro quadrado, avaliando o acabamento, o material que foi usado, eu sou isso aqui. A gente é assim. Nós somos assim no nosso contexto de vida. Cadê o irmão do café? Café eu posso. Nós somos assim. É que o cheiro de café é tão bom. Juízes, capítulo 6, verso 15. E aí nós somos assim. Nós temos e damos um valor para nós mesmos
O nosso casamento não é tão bom quanto o casamento do irmão. A nossa casa e a nossa vida não é tão boa quanto a casa do irmão. Ah, mas a gente passa por uma situação tão difícil. A gente vive circunstâncias tão pesadas. Ah, quer saber? Eu não sei se eu vou lá orar, ou se eu vou na casa da mãe Joana, levantar um trabalho e fazer um negócio pesado, forte. Não sei, eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o meu caráter espiritual, eu não sei qual é a minha personalidade dia de semana. Tem um irmão que eu conheci, que com 15 minutos de papo, esse irmão chegou para mim, eu nunca tinha visto isso. Ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Oh, eu preciso falar uma coisa com você, eu tenho dupla personalidade. Falei, quê? Eu tenho dupla personalidade. Tá, mas da onde que surgiu essa ideia? Porque a gente não conversou sobre isso. Não, você não sabe, rapaz. Quando eu trabalho, estou na fábrica, eu estou na igreja há tantos anos. Mas quando eu estou na fábrica, eu vejo pornografia, eu não sei o quê, eu faço não sei o quê, eu não sei o quê. Quando eu estou na igreja, cara, eu sou uma benção. Cara, você precisa se converter. Você precisa de Jesus, cara. Está convertido. Está convertido. Família é uma bênção. O cara se deu o valor de mercado naquele momento, mas de repente ele começou a entender o valor que Cristo deu para ele. Porque você não foi comprado por ouro ou prata, nem por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Espero que você esteja entendendo, eu já não estou entendendo mais nada. Como vão? Tem os outros valores, os valores que te dão. Eu falei do valor sentimental, do valor do mercado e o valor que os outros dão sobre você, morada e habitação do Espírito. Olha isso. João 6,41. E diziam: esse não é Jesus? O filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora diz que ele é o pão que desceu do céu? A gente via ele na escola, a gente fazia trabalho junto com ele, os meus filhos brincavam com ele lá. O que esse louco está falando que ele é o pão que desceu do céu? Sabe, gente, às vezes, os nossos olhos estão tão voltados para as coisas físicas, que a gente não consegue enxergar as coisas celestiais. Eu falei sobre isso ontem com o Tadeu, conversando com ele. Quando a gente planta uma semente no reino, daqui a 80 anos, você morreu, essa semente vai estar germinando em gerações ainda. Quando você investe na vida de alguém, muda a história de uma pessoa, e você dá aquele valor que a pessoa merece, porque Deus morreu por ela, 300 gerações depois da tua, vai se multiplicar por causa de uma atitude sua. Quando você pega e investe a tua vida em algo material ou tempo, e alguém se converte, não é o pastor que está aqui na frente, mas a Dora passou o domingo hoje limpando, para que vocês tivessem uma estrutura dentro dessa casa agradável. Mas se alguém aqui hoje se arrepender dos seus maus caminhos, e orar e me buscar, ela vai ser co-participante da glória de Deus. Porque daí Deus levanta essa pessoa, e essa pessoa vai ser enviada e ter um chamado que eu não tenho, para ir para as nações, e por causa da vida dela, muitos vão conhecer a Cristo. Volta o filme, Dora solitária, sozinha, limpando, tirando o copo sujo, tirando absorvente do banheiro, limpando o vaso sanitário masculino, com os caras que tem o peru torto. E ela está ali: Senhor Jesus, abençoa esse lugar, abençoa essas vidas, abençoa essa casa, abençoa o preletor, abençoa as pessoas que vão sentar aqui. E aí a pessoa se converte. Você acha mesmo que Deus não vai atribuir a motivação e a conduta do coração dela? Aí vem olha que louco, isso Deus está me dando agora. Aí vem eu, cheio de soberba, cheio de orgulho. Foi ungido pastor.
Então, irmãos, eu preciso falar das coisas que Deus está me falando, hein? E Deus me diz. Já viram um homem metralhador aqui, vou dando tiro para tudo quanto é canto. Não tem nada de Deus na minha vida. Deus usou a vida dela para que essa pessoa fosse tocada pelo Espírito. Mas por mim mesmo, não tem nada. Nada. Desculpa, Dora, eu só estou tomando você como exemplo porque foi o que me veio aqui hoje. Mas vocês entenderam como é que é o reino dos céus? Ele não é pelo tanto fazer, pelas obras. Ele está muito feito e ligado pela conduta, pela motivação de manifestar a glória de Deus. Você pode dar cesta básica o ano inteiro, mas se isso aí for para querer encobrir, sabe, uma falha do seu caráter, que você não consegue ser transformado, isso só vai ser um cobertor só espiritual. Ai, eu dei uma cesta básica. Ai, eu estou me sentindo tão bem. Ai, vamos pegar as crianças, vamos para tal lugar, comer uma pizza. Ai, hoje eu estou tão bom, estou me sentindo, eu sinto a glória de Deus. Cara, isso vai passar. Você é muito raso, superficial. Isso vai passar. Isso é filantropia. Mas se você tem uma motivação, querido, eu estou trazendo isso para te sustentar. Mas olha, Deus tem algo maior para você, porque o texto diz que melhor é dar do que receber. Gente, eu fui alimentado ontem. E as pessoas que fizeram com o coração. Você sente quando é do coração. Você sabe quando a pessoa faz para a glória de Deus. Você sabe quando a pessoa faz por amor. É só esse feeling que eu quero que seja colocado aqui. Como vão acreditar, dar valor no sobrenatural, se o seu natural está evidente na mente das pessoas? Como é que as pessoas vão dar crédito porque você fala? Vão na minha igreja? Nossa, você tem que ver lá, é uma bênção, eu mudei a minha vida, o meu casamento está show de bola, eu sou um ótimo pai. Isso não condiz com a tua forma e a prática de vida. Eles não vão te dar crédito. A sua casa não vai ter o valor que Deus quer que tenha. Por quê? Porque o que você fala não é coerente com o que as pessoas enxergam. Está incoerente, está acontecendo alguma coisa. E eu não estou falando de você passar uma fase com problemas. Eu estou falando de você não deixar Deus mudar a tua vida. É isso que eu estou falando. De Deus não te transformar. E aí você chega lá e vai querer que a pessoa te dê crédito daquilo que ela não vê em você. Aí chega eu estou falando do que eu vivo. A pessoa entra no estabelecimento. Se quiser, busca seus direitos. Não quero nem saber. Ora aí que o inimigo está se levantando. Está endemoniado. Você tem capeta. Fez tudo errado, deu golpe, passou a perna. A pessoa vai buscar os seus direitos. Ela vai requerer. Quer dizer então que todo mundo, Procon é o portal do inferno. Que todo mundo que vai lá então buscar seus direitos. Cara, é prática de vida. A pessoa tem que ter uma conduta que glorifique a presença e a manifestação de Deus. Eles não vão querer o nosso Deus. Eles não vão querer entrar nessa igreja. Eles não vão querer ser transformados enquanto a minha casa não for transformada, enquanto a minha vida não for edificada, enquanto não for retirado de dentro de mim todas as coisas que não são de Deus. Quais os níveis de cuidado que nós temos que ter com uma casa? Primeiro, construção. Nós já dissemos aqui, é preciso retirar o entulho, medir, fazer os marcos, fazer um alicerce, avaliar o custo para concluir a obra. Eu vou pegar um parênteses no medir. Queridos, quando a gente faz uma medição e cria marcos, e eu vou usar agora circunstâncias de casal. O casal viveu uma pancadaria de vida, tratamento muito ruim, palavras ruins, história ruim, passaram por necessidades. E eu citei o exemplo aqui ontem. Sabe quando você pega a fitinha cassete, aquela antiguinha? Aí você quebrava a parte de cima para não gravar de novo.
E aí depois você vinha e queria regravar, você cobria, colocava uma fitinha. Geralmente você pegava o papelzinho, molhava tudo com saliva para adiantar, apertava lá dentro, dava rec e play, e aí você regravava em cima do que estava gravado. As da Sony era melhor. Já digo para você, era 40 centavos, 45 centavos a fitinha na época. 45 centavos. Era melhor. E por que é que você não reedita no teu casamento e não cria um novo marco daquilo tudo que você já fez de errado no passado? Por que que você não reedita no seu marido? Por que que você não pega esse marco para alicerçar as colunas e demarcar baldrames e brocas? E você não vai, olha, tá torta a casa, o piso vai ficar meio torto. Esteticamente no final, quando o visitante chegar, tá torto, né? Tá torto. Por que você já não faz tudo no alicerce, medindo, distribuindo? Faz no começo. Vai educar os filhos? Por que já não faz o seguinte, como eu fiz com a minha esposa? Eu tenho autoridade hoje para dar exemplo disso. Amor, como que a gente vai fazer quando a Eloá casar? Como que vai ser o cara? Para que ele não seja um perdido, um louco, um insano, um cara que engravide ela e largue. Aí a Elô falou, tem um jeito. Nossa, na hora que eu vi aquele olhar, me trouxe uns... Falei, qual? Você vai ter que me tratar bem e me amar. Porque se ela olhar para você me tratando bem, ela vai querer no mínimo alguém parecido com você. E quando chegar um meia boca chuchuruco, com aquele olharzinho lá, de gato perdido à meia-noite, e olhar para ela e falar, meu, sai fora, cara. Ou você me trata... Sabe o que eu faço todo dia com a minha filha? Eu mordo o glóbulozinho da orelha dela. Esses dias, tinha um tarado, 5 anos de idade no prezinho. Falei, filha, Josemar o nome da criança. Quem é que nessa geração coloca o nome de uma criança igual a Josemar? Eu falei, filha, o Josemar tem tentado te beijar ainda? Tem. Eu fui lá falar com a professora. Você está sabendo que o Josemar está tentando beijar a Eloá? Não, é só no começo do ano. No começo do ano nada. Falei, filha, ele tem bafo. Josemar tem bafo. Eca. E outra, filha, ele come um monte de coisa que você não gosta. Brinquei com ela, mas depois eu sentei e expliquei. Gente, olha essa geração. 5 anos. E aí, nós temos que demarcar território para novos alicerces. Para a expansão da glória de Deus na nossa vida e na nossa casa. Reforma. Reforma exige de você atitude de mudança, estar disposto a ver o resultado de um sonho de Deus. Quando você vai fazer uma reforma, você vai ter que sentar com a pessoa que está do seu lado e falar, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar as circunstâncias, vamos tirar tudo para fora, vamos pagar o preço de ficar 2 meses com um cara entrando e saindo e colocando um monte de tijolo, bloco e fazer um monte de coisa. Vamos. Tá certo? Tá. Chama o cara, ele avalia, ele dá o preço, você parcela com ele, você chora, você desvaloriza o serviço do cara, você faz um monte de coisa que o crente não devia fazer, mas faz, igualzinho lá fora. Ao invés de chegar pro cara, brother, eu vou te honrar, você é um cara de Deus, você trabalha direito, toma aqui uma porcentual. Não, mas deixa quieto, isso aí é outra história, é outra pregação. E a gente vai lá e faz uma reforma. Aí o resultado, chama os amigos. Geralmente a mulher vem. Você viu que lindo? Ai, nós pensamos aqui em colocar um lustre. Ai, nós vamos esticar uma mesa para os amigos sentar. E você vai sonhando junto com as pessoas. Por quê? Porque a reforma expõe coisas boas. Mostra que você saiu, sabe do quê? Do plano de conforto e foi para uma atitude de mudança e transformação. Reforma a tua mente. Reforma tudo aquilo que você acha que é normal na tua vida, que os teus pais te ensinaram, que a cultura te ensinou, que as tuas decisões te ensinaram. Reforma isso, É metanoia, é mudança de mente, mudança de prática. Faxina. Bom, eu moro
numa casa que dá para fazer uma faxina hoje. Porque antigamente não dava, antigamente era contrapiso, hoje tem piso, então eu jogo água e sai tudo, debaixo da cama sai cabelo, sai barata morta com as pernas para cima, mosca, deve ter comido a comida da Eloy. Ela não está aqui, eu estou brincando, ó, você está gravando, é brincadeira, Senhor, perdoe, em nome de Jesus. Mas ali tem um monte de sujeira, e a gente passa o pano, aí a gente compra um pinho-bril, não sei se tem mais pinho-bril, e vai passando. Aí, que cheiro gostoso. Ai, vai ter visita aqui em casa. O Clóvis e a Carol vai vir. Amor, passa um pinho-bril aí. Aroma do campo. A gente faz isso na nossa vida. A gente faz isso. A gente esconde as sujeirinhas lá atrás e não deixa o rio de águas vivas fluir dentro de nós e limpar todo o lixinho que está nas quininhas. E a gente passa um pinho-bril ali, vem no culto, parece índio chamando fogo. E chama, e vai, e grita, e vira. Aí passa um bombril, aí passa um pinho-bril, aí passa um detergente, passa tudo, externo, raso. Não. Mete água, arrasta a cama, tira o guarda-roupa, faz tudo que você tem que fazer na tua vida e no teu coração. Deixa Deus limpar tudo, meu. Tudo. Tudo. O resultado vai vir. E demolição. Demolição, você tem que abrir a mão. E muitas vezes você não consegue. Não se preocupe. Essa é a parte que eu gosto. Deus vai fazer por você. Ele vai pegar e vai te espremer. Ele vai te arrebentar. Ele vai te destruir. Vai ter ferro em pé. Ele vai vir com o trator e vai passar por cima. Imagina uma casa gritando. E você fica desesperado. Ai, chama o vizinho. Chama aquele prédio de 3 andares que eu não aguento. Você vai ficar desesperado, chamando todo mundo. Aí vai chorar. Aí passa. Tratar de Deus. Casa nova. Nossa. Eu glorifico a Deus por Deus ter feito isso na minha vida. Ai, Deus, obrigado. No momento eu não entendi aquelas circunstâncias, mas agora eu sou nova criatura. Eu sou a expectativa daqueles que não te conhecem. É em mim que vai ser vista a manifestação e o poder da glória de Deus. Porque os sonhos de Deus não são os sonhos de vocês, os meus. O que Deus tem para nós é muito além. Nós podemos fazer projetos, mas a última resposta vem do Senhor. Mateus 7,24 fala o seguinte: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa em rocha, e caiu a chuva e vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a casa na areia. Queridos, ouvir e colocar em prática. Segredo do Evangelho. Ouça, coloque em prática. Ouça e seja confrontado. Ouça e morra. Abra mão. Redefina. Reconstrua. Todo aquele que ouviu e a colocou em prática, ele está firmado em rocha firme. Aí vai vir problemas, desemprego, saúde, falta. Vai vir um monte de coisa, mas está firmado em rocha firme. Agora aquele que está ali, quer saber? Basta pegar aqui a areia, fazer uma covinha de 50 centímetros, joga um bambu, prega, joga aqui um carpetinho por cima, para não cair chuva e nem ter sol. O trabalho vai ser rápido, você vai até conseguir um certo resultado. Mas a hora que vir e bater o vento, sai de baixo. Então, queridos, compensa você pegar a britadeira da tua vida e pegar uma rocha e fazer um buraco e colocar um alicerce lá dentro. O Clodovil, que Deus o tenha, não sei,
Deus é que sabe todas as coisas. Mas ele tinha uma casa na rocha, lá em Ubatuba. De verdade, era na rocha. Lembra, Robinho, quando a gente ia para Ubatuba? A gente passava na estrada e olhava, olha lá a casa do Clodovil. Adolescente, né, meu? Mas a casa do cara era na rocha. O cara já foi, a casa está lá. Aquilo ali deve bater tempestade tudo quanto é lado, meu. Está lá. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas emoções? Aonde que está firmado? Em momentos? Satanás tentou invadir e depois persuadir Jesus a dar autorização para ele entrar na sua casa. Mas Jesus teve uma postura e decidiu fechar a porta através da palavra. Mateus 4, chegou ali, e aí Satanás foi tentando depois dos 40 dias. Não, mas olha, transforma essas pedras em pão, porque você está com fome. Engraçado que não mandou transformar em água, mandou transformar em pão, porque a Bíblia diz que Jesus tinha fome, ele não tinha sede. Moral da história, Satanás ataca na sua área fraca. É na sua área fraca que ele vai tentar pegar. Ele vai tentar invadir essa casa aí, abrir e estourar essa porta na área onde você é fraca. E ó, tempo para te analisar ele tem. Pessoas para observar você ele tem de longe, ó. Coisas que ele sabe de você na sua infância que nem você sabe. E ele sabe que consegue te atacar nessa área. Posicionamento, foco e decisão foi o que Jesus teve. Conduta entre vida e palavra. Ele vivia o que ele pregava. Isso fecha brechas. Relacionamento com a palavra. Ele não vivia uma vida rasa de momentos. Ele ia ali e se alimentava dia de semana, separava alguns minutos, separava algum tempo. Ele ia ali e se estruturava num texto. E aí quando vinha alguma coisa contra ele, não, querido, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, vem um problema de, sabe, palavras contra você. E aí, Jesus na cruz, se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a nós mesmos, nós também. Aí, estava querendo colocar dúvida no coração do cara, e Jesus falou, não, meu, caladinho ali, eu sou de Deus. Se você está embasado na palavra, alguém no trabalho, alguém na tua casa, vai te colocar dúvidas, vai colocar você em xeque-mate, você vai aprender com a palavra, vai aprender a tomar a decisão que Jesus tomou. Relacionamento com a palavra. Aí um texto em Deuteronômio 7:26 fala assim: não levem nenhum ídolo para dentro das suas casas, pois a maldição que está sobre esse ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o teu coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Está lá no Velho Testamento. Mas como o Testamento, o Velho Testamento, é sombra das coisas de hoje, o ídolo não é mais somente alguma coisa física que fica na quininha da casa, mas o ídolo é toda a emoção, a sensação, os desejos que habitam dentro dos nossos corações. Colossenses 3:5 fala: fazei morrer os ídolos, que são prostituição, avareza, sensualidade, que é idolatria. E aí ele estava falando o seguinte: olha, você está tirando o Deus dentro de você, e fala, meu, você não pagou o aluguel essa semana, vaza, eu vou colocar outro, porque isso aqui tem para dar. Não, tira. Jesus em Mateus 4 não deixou. Nesse caso aqui, Satanás queria colocar ídolos espirituais no coração de Jesus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. 2 cômodos principais da casa, e olha o que acontece com eles. Coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Meu, esse lugar aí, o diabo vai querer invadir, ele vai querer morar aí dentro. E ele vai fazer de tudo para roubar o teu coração. Tudo. Todos os argumentos, as circunstâncias, ele vai enviar coisas ruins e coisas boas. Coisas boas querido. Você não lembra de Daniel 1:8? E ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei.
um carinha lá que morava no fundo de Jerusalém sentar, vai comer com a Dilma hoje. O cara é cristão, está pregando aqui há um tempão, está na frente da presidente. Ô, toma umazinha aí com o Lula. É, amigo, toma uma aí. Aí você vai lá, como você está na frente do cara, quer saber? Dá uma aí, é só uma. Você já era. Perdeu seu caráter, perdeu sua vida de busca, você se contaminou. Não. Uma pessoa que está ali idônea, ela não vai perder o seu coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. É do coração que você vai falar São Paulo, ou você vai de Corinthians. É do coração que vai sair aquelas sensações. É do coração que você vai ou dar um tapa em alguém, ou beijar aquele alguém. É do coração que você vai mortificar o seu eu. Cara, eu vejo pessoas com chamado, diaconia, vai ser uma bênção. E tanto aqui nessa igreja como em outros, o cara tem chamado, a moça tem pegado, está correndo, cala a boca, sai da... Meu, como que você vai ser uma referência de Cristo no seu contexto de vida, se dentro da tua casa a tua tratativa é assim? Você perdeu seu coração. Você vai precisar, tá difícil, você não aprendeu, você não sabe sozinho? Meu, vamos sentar junto, vamos andar junto, vamos aprender, vamos ler, vamos estudar. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Queridos, mente é o campo da batalha espiritual hoje. De verdade, eu não estou criticando, mas eu acredito que se eu jogar óleo em todas essas cadeiras aqui, Satanás vai fugir. De verdade. Porque se eu chegar aqui, tiver traído a minha esposa, e sentar na cadeira ungida, e eu ainda vou estar possesso de demônio. Porque é a minha prática que chamou ele para dentro da casa, não a cadeira ungida. Não adianta eu chegar no meu trabalho e passar 3 meses orando, antes do chefe chegar, repreendo esse espírito devorador, parece que está querendo urinar, e fica Se você não anda com o cara, você tem que andar com o cara, você tem que dar o exemplo para o cara. Não é culpa dele, às vezes, ele ser daquele jeito, mas o sistema empurrou ele a ser daquele jeito. Mente, campo de batalha. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Provérbios 3:5. Meu, o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, diz o texto. Quem vai conhecer ele? Então, queridos, cuidado com os teus ideais. Coração e mente são 2 cômodos que Satanás invade para ele conseguir conquistar a casa inteira. Jeremias 17 fala assim: eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Jeremias 17, 10. Eu conheço o coração e examino as práticas, e trato cada uma conforme ela é, na versão atualizada. Você está colhendo alguns resultados, é conforme você é. Precisa mudar, precisa do Senhor. A mente, como eu disse, ele é o campo de batalha, e ele é um cômodo, e ele tem móveis dentro dele. Quais são os móveis da mente? Razão, o consciente, o inconsciente, as emoções e as vontades. É aqui que ele tira muita gente da presença de Deus. É nesse campo aqui que ele fala para a pessoa: você já está há muito tempo nesse lugar, você já faz muito tempo as mesmas coisas, sai daí, porque não tem nada de Deus para a tua vida. Inclusive você não é mais de Deus, porque você já está tendo uma prática de vida assim, assim, assado. Quando 1 João fala: não pequeis, porém se pecardes, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, autor e consumador. É aqui, ó. Sabe aquela coisa, transformai-vos pela renovação da vossa mente? De Romanos 12:2, é isso. Transforme. Aí, eu fui procurar 2 casos na Bíblia. O primeiro, Adão,
e o segundo Adão. O primeiro Adão deixou Satanás entrar, mas o segundo, que é Cristo, não. 1 Coríntios 15 fala o seguinte: porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é espiritual o primeiro, mas sim material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem veio do céu. Cara, o que Adão não fez, Jesus já fez por você. Ainda que exista uma estrutura pecaminosa, adâmica dentro de nós, foi pago por Cristo. Você não precisa mais ser do jeito que você é. Cristo redefiniu morada dentro de você. Não precisa, não dá, não tem como mais chegar se arrastando aqui todo domingo. A gente só chega se arrastando porque a nossa vida na semana está lá naquela coisa, ou do valor que te deram, ou do valor de mercado, ou do valor da história. Aí você pega o valor do mercado da semana inteira e você chega aqui arrastado dentro. Não, cara. O segundo Adão já conquistou sobre a tua vida. E ele falou uma coisa muito louca lá em João 14. E eu já estou para terminar. João 14, 2 fala o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e receberei para mim vocês. Que louco. Sabe o que eu vejo aqui? Um empreendimento, um condomínio celestial. Ele não falou que vai preparar a morada, ele vai preparar lugar. Morada somos nós. Então ele está preparando um terreno para que haja uma estrutura para que você more lá em cima. Você é morada lá. O condomínio faz isso. Ele prepara toda a infraestrutura para que a pessoa resida naquele lugar. Eu vou preparar morada. Se queremos manter a casa segura, precisamos vencer o pecado. Você vencer na vida não significa que você venceu o diabo. Porque tem muita gente lá fora que não conhece nada de Deus, venceu na vida, mas é escravo do diabo, é escravo do pecado. Então, não se autoavalie você vencer e se dar bem na vida como referência de que Deus está sobre você. Veja se tudo que está sobre você é de Deus. Se for de Deus, aí, meu amigo, o diabo não tem força. Porque o pecado é o seguinte: ele lança a tentação, aí você com a sua cobiça olha a tentação. A hora que você vai pegar, não, misericórdia, isso aqui é do meu irmão. E você não pega. Você vai pegar, na hora que você vai colocar no bolso, o irmão entra. Você viu meu copinho de café aí? Não. Rapaz, eu já ia te entregar. Está aqui, ó. Já era, já pecou. Você pegou algo que não era material e físico, e você transferiu para o mundo físico aquilo, por causa da sua cobiça. Então a culpa do pecado, inicialmente vem dele pela tentação, e consecutivamente vem em mim, por ter aceitado a tentação dele. Igual eu vi esses dias, agora virou moda. Vamos orar porque o irmão está endemoniado. Oh, vamos orar, ele saiu de casa. Vamos orar porque não sei o quê. Aí vai falar com o irmão, aconteceu? Não, eu não sei, eu estava andando na rua, de repente, rapaz, veio um negócio em mim assim, eu orei para uma sirigaita, deu vontade de dormir com ela, ora por mim, eu estou endemoniado. Não é assim, é mau caratismo. Falta de vergonha na cara. Não quer ser transformado por Deus. E joga a culpa nas costas do diabo. Está na hora da gente começar a ver o que é responsabilidade nossa. Está na hora da gente começar a ver que nós somos responsáveis por atitudes nossas. E parar de ser mais uma geração de jogar nas costas do diabo coisas que somos nós que temos que decidir. Entrou. Se era normal? Era normal sim. Eu estava andando bem, de repente eu senti um frio aqui. Deu vontade.
Não, cara. É que você foi maltratado lá atrás, você não conseguiu conversar com a pessoa, e agora você está aí. Então, vamos parar com isso. Princípios para guardar a casa. Lá no Velho Testamento, na hora de libertar o povo do Egito, Deus falou, olha, vamos instituir um negócio aqui, gente, é só para simulação da caixa, só para saber se dá financiamento. Vamos ver aqui. Ó, pega o sangue de um cordeiro, cordeiro jovem, um cordeiro assim, corta o bicho, passa o sangue nos umbrais, que o espírito de morte vai vir à noite e vai matar os primogênitos que não tiveram a marca do sangue. E pega a carne do cordeiro e divide com os vizinhos. Foi isso que ele falou. Está lá em Êxodo 12. Instituição da Páscoa. Vamos converter para nós hoje. Pega o sangue de Cristo, coloca dentro do teu peito, que é a casa habitação, os umbrais são a porta do teu coração. Passa esse sangue, e aí quando o espírito da prostituição, o espírito do vício, o espírito da separação, o espírito da inferioridade, o espírito da incredulidade, ele passar, ele vai ver a marca do sangue, os umbrais estão marcados, ele passa e destrói o vizinho, mas não entra na tua casa. Por isso que eu não acredito que maldição com causa, sem causa se manifeste. Porque o espírito vai olhar, vai, pô, tem sangue de Jesus aqui, não dá para entrar, então ele vai para um que não tem como. É isso. No Novo Testamento, isso que eu disse, ele está em Hebreus 9, do verso 11, que fala que Jesus tabernaculou. E aí eu vou ler aqui, Novo Testamento, Hebreus 9, verso 11. Quando, porém, verso 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, é você, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Por isso mesmo, ele é mediador de uma nova aliança. Lá no 16, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Verso 20, este é o sangue da aliança, a qual prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Tabernáculo é você, o sangue de Cristo está sobre você. Só que tem uma coisa, quase todas as coisas. Por que é que ele disse quase, não são todas? Porque tem coisas que vão ser santificadas com a sua ação, com a sua atitude. É você fazendo a transformação dentro da casa. É você mudando. Jesus entregou o sangue dele, mas é você quem vai ter que colocar algumas áreas diante do altar dele. E a intenção de Satanás sempre foi destruir os alicerces da casa de Deus, que são vocês. Como? Com opressões. Opressões sobre cristãos verdadeiros que têm uma conduta irrepreensível. Vai ter opressão? Vai. Opressão sobre cristãos em pecado, os religiosos, e aí nesses, a opressão é mais intensiva. Vai. Opressão sobre os não cristãos, e aí é ativo, permanente e manipulador. Depende saber em que nível e que forma de casa nós somos. Nós somos cristãos retos, vai vir opressão.
Só que você vai resistir o diabo e ele vai fugir de vós, diz o texto. Você está em pecado, sem arrependimento, é legalidade e brecha. Ele, como um ladrão, entra dentro da casa e destrói tudo que tem, rouba e mata. Não tem nada de Deus na tua vida? Marionete. Você vai tentar até lutar com as suas forças, mas você não vai conseguir. Aquele DVD, aquele filme, aquele programa na TV a cabo, aquilo que você vê ou a pessoa vê na internet, ela vai acabar com a tua vida. Você não vai ter força sozinho. Uma vez eu cheguei para o Ayan e falei: filho, dá uma olhada na cozinha, cheio de mosca. A louça lá em cima, caiu um restinho de coisinha no chão. Vamos dar um trampo aqui? Começamos a lavar a louça e conversar. Lavamos, peguei o álcool, passei na mesa, peguei o pano, limpei, lavei tudo que tinha que lavar. Aí depois de uns 40 minutos eu falei: Ayan, vem cá para você ver. Cadê a mosca? Queridos, quando você mantém a casa limpa, demônios, porcarias, moscas, baratas, ratos, eles não têm alimento. Eles não vão procurar na tua casa. Eles vão procurar em outra casa. É responsabilidade tua não alimentar esses bichos. É responsabilidade tua não alimentar as coisas que destroem a tua vida. Tua. Quase todas as coisas vão ser purificadas, diz Hebreus 9. O quase é porque depende de muitas coisas de você também. E aí eu faço a última pergunta. Você está precisando fazer uma construção? Você está precisando fazer uma reforma? Você está precisando fazer uma faxina? Ou você detectou na tua vida que é uma demolição que você tem que fazer? Só existe uma forma de você impedir que o ladrão destrua, roube, mate, que os insetos entrem. Só uma. Aquilo que Zaqueu fez. Não houve mudança na vida de Zaqueu quando ele tomou a atitude de subir na árvore. Não vai haver mudança na tua vida por você entrar dentro de uma igreja, cantar um louvor. Você não vai mudar a tua vida em nada. Você às vezes tinha muito mais emoções cantando músicas do Titãs e da Kid de Abelha às vezes do que isso aqui. Não vai mudar a tua vida. Não vai mudar a tua vida você vir de domingo só, se você não tiver uma vida com Cristo. Não mudou a vida de Zaqueu por isso. Não mudou a vida de Zaqueu porque Jesus entrou na casa dele. Não vai mudar a tua vida só você tirar os ídolos da sua casa, você parar de falar palavrão. Sabe quando que vai mudar a tua vida? Quando você fizer como Zaqueu fez. Ele olhar para dentro dele, ver as práticas de vida erradas que desagradavam a Deus e disser assim: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais a todos aqueles que eu defraudei. Aí Jesus falou: ah, então hoje entrou salvação nessa casa. Jesus estava esperando. Então vai ser só assim que vai entrar salvação. E a última maneira, que é essa que eu falei, vem do arrependimento. Quando você se arrepende, a primeira frase de Cristo em Mateus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu sobre vós. A frase de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vós. A frase de Pedro, quando os 3.000 foram: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando nós nos arrependemos, nós fechamos as portas. Quando nós nos arrependemos, nós damos autorização para o Espírito ser o habitante dentro de nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós revemos conceitos, queridos, se arrependam, detectem dentro de vocês o que Deus precisa fazer essa noite, como parte daquilo tudo que Ele já tem feito na vida de vocês. Detecta dentro de vocês quem é que está habitando junto com vocês nessa casa. Existem algumas coisas nojentas dentro dessa casa que não são de Deus, simplesmente por uma falta de postura, simplesmente por uma falta de decisão. Eu acho que está na hora da gente ter uma maturidade, um caráter cristão diferenciado, a ponto de nós começarmos. Foi uma brincadeira essa pregação. Foi uma pregação em cima de coisas simples e cotidianas de uma casa. Mas a mensagem que eu quero dizer aqui é que você é a habitação de Deus. E se você e eu não estamos rompendo em algumas áreas, é porque você
detectar em que nível de transformação tem que existir. Se é demolição, se é uma faxina, se é uma reconstrução. É isso que você tem que detectar à noite. Verifica aí dentro, baixa a sua cabeça que eu vou, como reverência diante da palavra, reverência diante de Deus. Senhor, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas, Pai. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, Ele venha nos trazer constrangimento de áreas que nós detectamos, são fachadas, muros caídos, trincas, rupturas, vazamentos, tubulações quebradas, mau cheiro, jardins dos nossos corações que estão, Senhor Deus, precisando ser trabalhados. Ah, Deus, são tantas áreas que nós precisamos colocar diante do Senhor. Por isso, Senhor, essa noite nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós queremos estar com um coração sincero e transparente diante da Tua presença. Vem com o Teu rio de águas vivas, Senhor, lavar o nosso interior. Entre em cada cômodo, Jesus. Entre em cada cantinho, Espírito. Invada os lugares que nós não sabemos. Preencha os cantinhos que nós não reconhecemos. Tira de dentro de nós, Senhor. Nós conseguimos enxergar essa noite que por sermos templo e habitação do Senhor, muitas vezes, Deus, aquele espírito imundo que saiu, está querendo voltar e fazer desse estado um estado pior. Por isso, Deus, não nos deixa mais ficar andando arrastados. Nós somos templo, morada e habitação do Senhor. Nos ajuda a criar nossos filhos. Nos ajuda a criar, Senhor Deus, um relacionamento com o Senhor. Que nós não venhamos aqui somente para cultuar, mas que nós possamos vir para celebrar o Senhor. Fiquem de cabeça baixa, querido. Eu quero que vocês façam essa noite um concerto com Deus. E eu não estou nem aí por saber que vocês estão na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas eu queria que a sua consciência nesse momento fosse exposta diante da presença do Espírito Santo, e que você, em nome de Jesus, aí no seu canto, não precisa se movimentar, não precisa querer fazer nenhum tipo de gesto. Eu não vou pedir para você levantar as mãos, eu não vou pedir para você sair do teu lugar, mas pega essa área que te atormenta, pega essa área que te aflige, pega essa área que te impede de romper, coloca diante do Senhor, querido. Faz com que essa área seja uma área restaurada, que seja feita uma faxina em você. Oh Senhor, oh Deus, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra, e estarão abertos os teus olhos e atentos os ouvidos do Senhor para a oração que se fizer neste lugar. Por isso nós levantamos um clamor diante de Ti essa noite como um corpo Teu, como morada e habitação. Senhor, vem Espírito. O Senhor já habita dentro de nós, então faz queimar o fogo de dentro para fora, queima toda a palha que há em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.